Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do verso 18 ao verso 23. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Nesse momento pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra. Dá-nos do teu Espírito, ilumina nossa mente e coração. Cumpra-se o teu propósito, ó Deus, por meio desse texto, para esta igreja, neste dia teu, e assim seja louvado e exaltado o teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos o que conhecemos como o fim da segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo deixa a cidade de Corinto com esse propósito, ir em direção à base da missão, Antioquia da Síria. Ele irá passar antes em Éfeso, rapidamente, depois irá a Jerusalém e, por fim, retornará à sua base em Antioquia da Síria. Então, Paulo, ele sai de Corinto decidido a encerrar, então, esse ciclo, essa segunda viagem missionária. Esses eventos do fim da segunda viagem missionária estão resumidos pelo autor sagrado, Lucas, aqui no nosso texto, do verso 18 a 23. Há um resumo, há uma grande quantidade de eventos aqui, há uma longa distância percorrida pelo apóstolo Paulo. Nós temos acompanhado suas viagens e Paulo, então, ele viajava longos trajetos, mudava constantemente o seu local de trabalho, e Paulo estava sempre tendo que se adaptar a determinadas situações, regiões, também locais onde haviam mais perseguições e tribulações, outros locais em que pôde trabalhar por mais tempo. E em tudo isso, Cristo, o Senhor, está operando através dos seus instrumentos fiéis, Cristo, o cabeça da igreja. E nós vemos também o zelo do seu ministro, do ministro de Cristo, o apóstolo Paulo, um grande zelo no seu serviço em prol das almas perdidas. Então isso é muito interessante, já observamos o ministro, suas lutas, angústias, o modo como o Senhor o encorajou, o confortou. A perseverança do apóstolo Paulo é incrível, ele tem Cristo como alvo, e Paulo jamais desistiu. Em meio às muitas dificuldades que acompanhamos nessas viagens missionárias, Paulo não desiste, ele também não desvia a finalidade do seu ministério, de cumprir a sua vocação, pregar o Evangelho. Em meio às mais diversas dificuldades, Paulo, então, ele realiza essa grande obra. E aqui no fim dessa segunda viagem, nós podemos perguntar sobre o que é que Paulo pôde realizar, né? E como é que ele conseguiu fazer tantas coisas. Nessa segunda viagem, para lembrar os irmãos, Paulo confirmou as igrejas plantadas na primeira viagem. Ele retornou na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e Paulo ele confirmou as igrejas ali e também transmitiu
a resolução do Concílio de Jerusalém, o decreto do Concílio de Jerusalém. Guiado pelo Senhor, pelo Espírito de Jesus Cristo, Paulo então foi em direção à Europa. Ele anunciou o Evangelho na Europa pela primeira vez, pregou na Macedônia e na Acaia, províncias romanas. Paulo plantou igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. E como é que Paulo pôde fazer toda essa obra, irmãos? Somente pela graça de Deus, com a bênção de Deus. Tudo isso foi possível porque o Senhor estava com seu servo, o Senhor o fortaleceu, o encorajou, abriu portas, também fechou portas. Não era da vontade do Senhor que, por exemplo, a cidade de Éfeso fosse alcançada nessa ocasião. E então aqui nós temos o desfecho dessa segunda viagem missionária, como disse, tudo muito resumido, e essa longa jornada de Paulo em retorno para a sede, a base da missão em Antioquia da Síria, onde ele irá prestar relatório, e também em Jerusalém. Tudo é muito resumido. Paulo ele viajou por volta de 2.900 quilômetros desde a sua saída ali no porto, a 11 quilômetros entre o porto de Cencreia e a sede ali de Corinto, e depois Paulo por mar viajou, foi a Cesareia, desceu a Jerusalém e voltou para Antioquia da Síria. Irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema o fim da segunda viagem missionária. O fim da segunda viagem missionária. No versículo 18, nós temos aí a despedida de Corinto. O texto nos diz, no verso 18, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Os irmãos lembram que houve um tumulto em Corinto, diante de Gálio, uma autoridade romana, que não quis tratar da questão, porque entendeu não ser algo da sua jurisdição. Então Paulo pôde permanecer em Corinto após aquele tumulto, e a decisão de Gálio foi positiva e cooperou com a permanência de Paulo ali na cidade. O Senhor Deus usou a autoridade civil para dar a Paulo o tempo que fosse necessário. Mas o nosso texto diz que Paulo permaneceu muitos dias. Nós não sabemos o tempo, Lucas não nos dá detalhes sobre o tempo. Anteriormente foi dito que Paulo pôde ficar ali 1 ano e 6 meses, possivelmente Paulo permaneceu mais tempo ali na cidade, e talvez também por não ser conveniente a Paulo viajar durante o inverno. Paulo talvez prolongou um tempo determinado para que não fosse necessário viajar no inverno. O fato, irmãos, é que ele pôde ficar muitos dias em Corinto, pela providência de Deus. Tudo indica mais do que 1 ano e 6 meses, que Lucas registra anteriormente. Ao sair de Corinto, já afirmamos, o seu propósito é ir para Antioquia da Síria. Mas Paulo também tem como projeto ir a Jerusalém, no contexto de uma festa religiosa, que Paulo afirma, e possivelmente trata-se da festa da Páscoa. Então, há uma despedida da cidade de Corinto, nesse estilo resumido, e por isso nós podemos pressupor que houve uma despedida da igreja, com orações, com exortações. Lucas não registra isso, devido à necessidade de compactar, de resumir, mas Paulo não saiu fugido, não saiu correndo de Corinto, saiu no tempo devido, então podemos crer que houve ali toda a despedida, orações, exortações à igreja. Talvez Silas e Timóteo foram deixados ali. Lucas não registra onde ficaram. Alguns pensam que eles ficaram em Éfeso, mas nada é dito sobre isso. Outros acreditam que eles acompanharam Paulo, embora Lucas não tenha registrado que estavam junto a Paulo. O fato é que é possível sim que tenham ficado em Corinto. Paulo encerra o trabalho, despede-se dos irmãos,
Não temos então informações precisas sobre Silas e Timóteo, mas nós sabemos que Paulo leva consigo o casal Priscila e Áquila, que já tratamos deles, eram exilados da perseguição em Roma aos judeus, trabalhavam construindo tendas ao serviço do Evangelho e, de algum modo, acompanham Paulo, são cooperadores, Paulo os trata como cooperadores, estão, então, talvez procurando um lugar para se fixar, porque fugiram de Roma. Então, há uma possibilidade de serem trabalhadores nômades ou ainda não encontraram um lugar exato para se fixar. E há uma outra possibilidade ainda, que esse casal tinha interesse de trabalhar na plantação da igreja em Éfeso. Não era ainda o propósito de Paulo permanecer em Éfeso, mas Priscila e Áquila ficarão ali na cidade. E, posteriormente, nós seremos informados que eles terão a moradia fixa ali na cidade de Éfeso e que a igreja em Éfeso se reúne na casa de Priscila e Áquila. O fato, então, é que eles decidiram acompanhar Paulo, tudo indica, então, tanto como cooperadores do Evangelho, quanto por uma oportunidade de trabalhar numa grande cidade, numa grande capital ali da província romana, da Ásia, eles foram, então, com Paulo. Paulo se dirige ao porto em Cencreia, como afirmei, a 11 quilômetros do centro ali de Corinto. E o texto diz, Lucas registra no final do versículo 18, que, sim, registra que Priscila e Áquila acompanham Paulo, e depois diz, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. A construção, irmãos, gramatical pode dar a entender na gramática que talvez isso se referisse a Áquila, mas pelo contexto, e assim é estruturada a nossa frase aí, isso se refere ao apóstolo Paulo. Paulo, então, cumpre um voto ali no porto, um rito, um voto. Pelo contexto, então, aplica-se a Paulo e tudo indica, pelo contexto das epístolas de Paulo, o que Paulo está fazendo aí não é por uma questão de legalismo ou superstição religiosa, mas Paulo, então, ele condescende com os judeus, ele, como já vimos em outra ocasião, Paulo, então, ele recomendou a circuncisão de Timóteo e, em determinadas situações, para abrir portas à pregação do Evangelho, mesmo sabendo que estas coisas já se cumpriram em Cristo. Paulo, então, como um judeu, ele cumpre alguns ritos para que não fosse barreira ou escândalo sua passagem ali entre os judeus. Há um comentarista chamado Grant Osborne, ele comenta sobre esse voto, não sabemos ao certo qual era esse tipo de voto. De fato, pode ser um outro tipo de voto da tradição judaica. A maioria dos comentaristas argumenta que é o voto do nazireu, de nazireado. É um voto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 6, onde havia a necessidade de deixar o cabelo crescer, havia também uma abstinência de bebidas alcoólicas, de bebidas fermentadas, vinho, ficar longe de cadáveres. E o voto, ele encerrava, tinha essa questão, Paulo ele raspa a cabeça, mas era necessário ir a Jerusalém fazer sacrifícios, ofertas ao Senhor. Então, de algum modo, Paulo ele faz um voto, nós não sabemos exatamente do que se trata, possivelmente esse voto de Nazireu, e pelo contexto e sabendo quem é o apóstolo Paulo, o seu comportamento com relação à lei, a sua defesa da graça, do evangelho da graça de Deus, nós sabemos que Paulo ele não é um legalista, ele não é um judaizante, então nós devemos entender isso como uma condescendência, para que uma porta pudesse ser aberta entre os judeus, para que a pregação então pudesse ter uma porta aberta nessas oportunidades. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, quando ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E Paulo diz,
procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Então não é hipocrisia, por condescendência, por amor, para que não houvesse barreira à pregação do Evangelho. Nós vimos então Paulo, ele condescendendo, ele agindo de maneira que pode parecer incoerente, mas não é. O propósito de Paulo então é a glória de Cristo, é o avanço do Evangelho. Então nós temos aí no verso 18 a despedida de Paulo da cidade de Corinto, e essa situação toda aí, o acompanhamento de Priscila e Áquila e o voto que ele começa a cumprir, ou concluir o cumprimento, raspando a cabeça, e vai a Jerusalém, tudo indica, para realmente terminar de concluir todo esse rito aí. Irmãos, também nós temos do verso 19 a 21 uma breve estadia em Éfeso. Temos aí a partir do verso 19, Lucas registra: chegados a Éfeso, deixou-os ali. No caso, o casal Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus e foi bem recebido, diferente dos judeus de Corinto e de outros locais. O texto nos diz que aqueles judeus rogavam que ele permanecesse mais um tempo. Paulo não acedeu, mas ele se despede e diz: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Irmãos, essa cidade de Éfeso, os irmãos lembram, era o propósito de Paulo ir em direção a Éfeso, quando o Senhor fechou essa porta e ele teve aquela visão do varão macedônio. Então, era do propósito do apóstolo Paulo, da sua vontade, mas não era da vontade do Senhor nesse momento da segunda viagem missionária. E essa é uma importantíssima cidade desse contexto da igreja primitiva, uma cidade na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, uma cidade portuária, capital da província romana da Ásia Menor e, de fato, uma grande cidade, a terceira maior cidade do Império Romano. Habitavam ali por volta de 250 mil pessoas nesse período do início do cristianismo. Pessoas de várias origens, lídios, iônicos, gregos. Roma enviava para várias cidades das províncias romanas cidadãos para habitar nestas outras cidades. Era uma estratégia de colonização para proteger os interesses do império. Então, além de tudo, haviam muitos romanos que habitavam ali na cidade de Éfeso. Lembra então, Paulo foi impedido, junto com a sua equipe, de pregar nesta cidade. Nesse momento também não é o seu propósito, e no caso também não é o propósito de Deus que ele permaneça ali, mas Paulo ele deixa cooperadores na cidade, Priscila e Áquila, que, como sabemos, além de serem trabalhadores, terem o seu empreendimento com as tendas, são cooperadores e trabalham também na propagação do Evangelho. Paulo cita em Romanos 16:3 o casal como cooperadores, de fato, são cooperadores na propagação do Evangelho. Interessante, irmãos, da breve passagem de Paulo em Éfeso, o Lucas registra que, deixando ali o casal Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo teve um breve momento ali na cidade de Éfeso, e Lucas registra que ele aproveitou a oportunidade, embora não iria ficar ali, mas no tempo em que Paulo esteve ali, tudo indica um shabat, possivelmente um dia do Senhor, um shabat no caso, Paulo ele aproveita a oportunidade para pregar. O verbo e o tempo verbal que temos aí no nosso texto é o tempo auristo. Então, esse tempo verbal no grego ele indica uma ação pontual no passado. Então, não foi um longo tempo, tudo indica, foi uma ação pontual. Paulo teve uma oportunidade, um dia, um shabat no caso, porque era na sinagoga, e Paulo aproveita então essa oportunidade.
É interessante, irmãos, a perseverança de Paulo. Perceba que Paulo ele não desiste dos judeus. Mesmo sendo perseguido, ultrajado por judeus, veja que Paulo ele retorna a ir à sinagoga. Paulo, então, tem nos judeus, sim, um alvo primário do seu ministério, ele não desiste. E, de modo interessante, os judeus reagem muito bem aqui na cidade de Éfeso, inclusive pedindo que ele permanecesse mais tempo. Porém, Paulo não pôde aceitar. Havia um propósito de Paulo de ir a Jerusalém no tempo da festa que se aproximava. Tudo indica a festa da Páscoa. Então, Paulo ele tinha um alvo muito definido, era necessário que ele retornasse por Jerusalém, Cesareia, Jerusalém, e voltasse para Antioquia da Síria. Então, Paulo não pôde concordar. E Paulo, então, embora, irmãos, lembrem, Paulo tinha interesse de trabalhar nesta cidade, foi impedido pelo Espírito de Jesus Cristo. E Paulo diz no verso 21, quando ele se despede: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Ou seja, não é a vontade de Paulo, não é o que Paulo quer, não é o adequado nesse momento, ou seja, também, claro, sabemos, não é a vontade de Deus para esse momento. Paulo tem algo a fazer em Jerusalém, que é importante que seja nesse momento, que ele vá lá, há uma festa que se aproxima, e o trabalho em Éfeso, então, poderia ocorrer na sequência. Também, claro, a vontade soberana de Deus governa tudo isso. Então, independente do projeto particular de Paulo ou desejo daqueles judeus efésios, o apóstolo Paulo não fica porque sabe que não deve ficar. E também, sim, tem o desejo de voltar, mas ele diz: se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Então, sabemos que não é a vontade de Deus agora, e sabemos que há um compromisso importante na agenda de Paulo, debaixo da vontade de Deus, que é contribuir ali em Jerusalém. Não sabemos exatamente do que se trata, Lucas não nos dá a entender. Sabemos que Paulo irá prestar relatório lá em Jerusalém e contar da viagem missionária e como Deus tem abençoado o trabalho entre os gentios. Mas, de fato, havia alguma coisa ali, alguma oportunidade, alguma situação que Paulo precisava comparecer naquele tempo devido em Jerusalém. O trabalho de Éfeso, então, poderia ser desenvolvido mais adiante, se Deus quisesse. Nós sabemos que Deus quis, porque mais na frente, na terceira viagem missionária, Paulo irá dedicar muito tempo ali na cidade de Éfeso. Então, o Espírito de Jesus que o impediu, num primeiro momento, se o Espírito de Jesus permitir, ele iria voltar, e nós sabemos sim, o Senhor irá permitir. E em terceiro lugar, irmãos, nós temos no verso 22, o final dessa segunda viagem missionária, e eu coloquei aqui como ponto relatório em Jerusalém e em Antioquia. Está no verso 22. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Paulo encerra a viagem missionária indo em direção à base, à sede da missão em Antioquia, mas, como afirmamos, ele desejava ir a Jerusalém. Havia então algo importante em Jerusalém, também por respeito, para prestar relatório. Então ele desce em Cesareia. Cesareia está próxima a Jerusalém, ele sobe por causa da altitude. Jerusalém está no lugar alto, então a linguagem do autor bíblico é que ele sobe para Jerusalém para saudar a igreja. De fato, no original não há a palavra Jerusalém, mas pelo contexto e localização geográfica, e quando também Matthew Henry ele explica que Jerusalém era chamada de a igreja. Então, quando diz assim que Paulo subiu para saudar a igreja, então isso é uma referência à igreja de Jerusalém. E por que a igreja era a igreja de Jerusalém? Porque o cristianismo ele foi iniciado ali. Então, Matthew Henry explica isso. Então, embora o termo Jerusalém não está no original, ele foi corretamente acrescentado na tradução,
porque pelo contexto é isso mesmo, Paulo, ele vai em direção a Jerusalém, saudar a igreja ali em Jerusalém. Irmãos, isso é uma manifestação de respeito e de cuidado para com a igreja de Jerusalém. E isso manifesta também o interesse do apóstolo Paulo de manter laços fraternos com as igrejas, especialmente a igreja de Jerusalém. Há um interesse. Paulo ele passa um tempo de comunhão ali com os ministros locais. O texto não diz, mas podemos inferir sim, relatório e transmissão à igreja de Jerusalém sobre o avanço do evangelho entre os gentios na Europa, na Macedônia e na Acaia. E então depois Paulo, ele não fica muito tempo em Jerusalém, ele segue viagem. Mas é necessário então a unidade da igreja, o respeito pela igreja, a unidade faz com que Paulo compartilhe com as demais igrejas aquilo que o Senhor estava cumprindo ali entre os gentios. Então, tendo permanecido algum tempo em Jerusalém, saudado a igreja de Jerusalém, desceu para Antioquia da Síria. E também ali ele permanece em tempo de comunhão, não sabemos exatamente quanto tempo, não nos é dito em detalhe, mas podemos inferir também um relatório, porque esta é a igreja que enviou o apóstolo Paulo em sua viagem. Paulo, então, claro, tem todo o interesse de transmitir àquela igreja tudo que Deus fez, a ação de Deus, os seus milagres, sinais, acompanhando a pregação, abrindo o coração de pecadores e porta ao evangelho. Então, um relatório, tempo de comunhão com aqueles irmãos. E no verso 23, que é o final do nosso texto, já é o início da terceira viagem missionária. Então, já na sequência, embora isso está tudo compactado, Paulo teve algum tempo em Jerusalém, algum tempo em Antioquia da Síria, e no verso 23 também, Lucas registra isso, havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, que é ali na Ásia Menor, onde Paulo plantou as primeiras igrejas na primeira viagem missionária, confirmando os discípulos. Então Paulo já retorna, sim, ele irá em direção a Éfeso, não veremos isso agora, mas na sequência da terceira viagem veremos o trabalho de Paulo em Éfeso. Irmãos, diante de tudo isso, quero trazer aplicações para nós a partir desse texto. Nós devemos, irmãos, e como igreja, a igreja do Senhor, claro, como igreja e também nós, cada um de nós como indivíduos, como servos de Deus, você como crente, você deve entender que planos podem ser feitos debaixo da providência de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. E nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo em nossas decisões, tanto particulares, especialmente também a igreja. Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja. E nós vemos claramente aqui a providência do Senhor em toda essa viagem, todo esse empreendimento missionário. O reverendo Paulo Anglada, ele comenta sobre esta providência de Deus quando ele diz o seguinte sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Ele diz o seguinte: Paulo se sentia livre para fazer planos e tomar providências e agir de conformidade com seus planos. Mas ele fazia isso sempre submisso à vontade do Senhor. Então, nós sabemos que Paulo tinha o desejo de trabalhar em Éfeso. Paulo, por exemplo, tinha no seu coração o desejo de ir a Roma, visitar a igreja de Roma, retornar a Corinto posteriormente. Mas Paulo, ele diz, se Deus quiser, é o que o apóstolo Tiago também diz na sua epístola, quando ele diz que devemos dizer corretamente da seguinte maneira: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, podemos planejar e devemos planejar, podemos e devemos trabalhar, mas tudo isso, irmãos, está debaixo da vontade soberana do Senhor. Cristo é o cabeça da igreja, das nossas vidas particulares, e isso deve, então, ser muito claro para nós a partir
do que vemos aqui no livro de Atos. Outro ponto interessante que temos aqui do exemplo paulino é o desejo pela comunhão com a igreja espalhada por toda a terra. A igreja de Cristo, ela é universal, ela é católica. Jesus disse que o povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo, e o Senhor nos envia ao mundo a pregar o seu evangelho, e o seu propósito não é que a igreja ficasse sempre reunida em um só lugar, mas que, de fato, fosse espalhada entre as nações. E é muito interessante ver que o apóstolo Paulo, ele buscava essas oportunidades, embora fosse um itinerante, um viajante, um peregrino, alguém que não tinha um lugar fixo de trabalho. Nós vemos que Paulo, ele procurava ocasiões para estar em comunhão com os irmãos ali naquelas igrejas, como vimos no caso de Jerusalém, em Antioquia, para a confirmação mútua, para o amor mútuo. Toda essa ideia também de prestar relatório, tudo isso fortalece a unidade da igreja. Então, sim, nós como igreja, o povo de Deus, nós devemos ansiar a comunhão, a unidade da igreja, estarmos juntos, até porque isso é algo que aponta para a nossa comunhão no céu, onde estaremos todos reunidos para sempre. Então, sim, o santo de Deus, um crente, o povo de Deus, nós devemos ansiar pela comunhão e, sim, dentro da nossa responsabilidade humana, dos nossos planos, buscar ter tempo de comunhão, buscar a comunhão com o povo de Deus. Vemos isso, então, aqui no exemplo do apóstolo Paulo. Outro ponto interessante ligado ao voto que Paulo faz, raspando aí a cabeça, tudo indica um voto de Nazireu, e falamos durante o argumento, é a condescendência em prol do avanço do Evangelho. Paulo unia o zelo e a fidelidade doutrinária com o amor e a condescendência para com os mais fracos. É muito impressionante isso, o fato de, sem abrir mão da verdade do Evangelho, Paulo, então, como um pastor, um ministro, um teólogo, digamos assim, prático, experimental, com uma teologia prática, pastoral, Paulo ele se adaptou aos mais diversos grupos sem comprometer a verdade do Evangelho. Isso é incrível, ele diz, né? Para com os judeus, me fiz como judeu, com os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse sem estar. E é isso que nós, irmãos, podemos chamar, então, de um teólogo pastoral, prático e tudo mais que podemos chamar, e que Paulo registra esse modo de proceder em 1 Coríntios 9, 19 a 20. Isso é interessante, é algo que nós devemos, por amor a Cristo, para a glória de Cristo, considerar não apenas o nosso interesse, aquilo que é propriamente nosso, mas pelo bem dos fracos, das almas perdidas. Muitas vezes precisamos condescender para que não seja fechada a porta para a pregação do Evangelho. Então, que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a igreja, cada servo, no seu contexto, dentro das oportunidades que o Senhor te dá, que não seja você o empecilho ou barreira para que o Evangelho seja pregado, que não seja nós como povo de Deus, mas que possamos amar os pecadores e, no que for possível, sem abrir mão da verdade, condescender com os fracos. Outra coisa, irmãos, que vemos aqui, um outro ponto, e aqui o último ponto que eu quero enfatizar, e que tem a ver também com o voto, é o zelo de Paulo em cumprir os seus votos. Isso é muito interessante. A Bíblia fala sobre votos. Lá em Eclesiastes, o sábio Salomão registra: quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Muitas vezes, e nós podemos, às vezes, por um lapso, pensar que essa coisa de voto é uma coisa que é romanista ou de outros grupos. Claro que ninguém é obrigado a fazer voto algum a Deus, mas a nossa confissão de fé tem um capítulo sobre os juramentos e os votos. Não sei se você lembra, mas há um capítulo da nossa confissão de fé. Claro que há uma distinção entre o juramento e o voto.
A confissão de fé diz: o juramento, quando é lícito, é uma parte do culto religioso, pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha. Então, no culto, batismo, tanto também batismo infantil, momentos de profissão de fé, ordenação, nós somos aqui chamados a fazer juramentos diante de Deus com toda a solenidade. É um elemento, então, é uma parte do culto religioso. Nós chamamos Deus por testemunha e nós invocamos a Deus nos nossos juramentos. Quando fazemos juramentos diante de Deus no culto, segundo a verdade ou a falsidade daquilo que juramos diante do Senhor. E nós precisamos ser zelosos em cumprir os nossos juramentos. É claro que aqui é voto, Paulo fez um voto, mas a confissão de fé fala também do voto. No mesmo capítulo, na seção 5, veja que a confissão de fé diz: o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Ele é diferente, mas ele é da mesma natureza. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. O voto ele é mais parecido com uma resolução, com um compromisso particular. Ninguém é obrigado a fazer voto nenhum, como Eclesiastes registra. O voto não é feito a criatura nenhuma, mas somente a Deus, a confissão de fé diz. Tem que ser feito, caso seja feito, para ser aceitável, deve ser feito voluntariamente, deve ser feito com fé e consciência do dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários. Então, voto seria uma resolução, um compromisso maior, com um propósito diante de Deus, com temor, com reverência. Não é uma barganha, não é uma barganha. Deus é soberano nas suas dispensações. Não deve ser um voto por coisas ilícitas, que era o caso de voto de pobreza, votos dos monges de celibato. São votos antibíblicos e que devem ser descontinuados. Mas, irmãos, eu quero enfatizar o zelo, a fidelidade nos compromissos. No caso aqui, um voto. Devemos também não esquecer dos nossos juramentos. Nós livremente resolvemos diante de Deus e nos comprometemos diante de Deus quando fazemos algum tipo de voto ou juramento. E a ideia é, como aqui a confissão de fé diz, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Então, essas coisas são auxílios para a nossa melhor obediência. Juramentos, no caso, são mais comuns no nosso meio, em determinadas ocasiões. Não há uma recomendação sobre essa questão de voto, mas Paulo fez aqui, nós vimos, e ao fazer foi em extremo zeloso. Eu acredito que isso se aplica bem a nós nas nossas resoluções. Muita gente virou o ano há pouco tempo, né? Muita gente faz aquelas resoluções de final de ano, né? Vou ler mais a Bíblia, vou ir mais à igreja. Os seus pensamentos estão diante de Deus. Aquilo que você sabe que é o certo, você sabe, a sua consciência sabe, iluminada pelas Escrituras, aquilo que você resolve diante de Deus, então, de fato, você deve ser zeloso, especialmente aquelas coisas que você se comprometeu, né, quando há um compromisso mais formal e solene. Então, isso não é legalismo, é sermos zelosos pela palavra, pelos nossos compromissos, pelos nossos votos. Em alguns momentos eles são necessários para reforçar a nossa obediência. Não devemos, claro, fazer de qualquer maneira, ou fazer de modo supersticioso, ou votar por coisas erradas. Mas, irmãos, meditemos nisso, sejamos zelosos, sejamos fiéis a Deus. E como vimos, o Senhor abençoou o seu servo, protegeu, guardou, tudo foi cumprido, a viagem foi cumprida, foi iniciada e terminada pela graça de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe como igreja, que possamos cumprir nossa tarefa
como igreja, nossos compromissos, com a graça dele. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar, fazer oração. Senhor Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel ao Teu povo pela Tua graça, Deus que cuida de nós, que nos dá uma tarefa que só podemos cumprir pela Tua graça. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos fortalece, nos dá graça, zelo, nos dá amor pela Tua obra, nos dá ter Cristo como nosso alvo, ó Deus, que nada nos desvie da nossa finalidade. Nos ajuda, ó Deus, assim como iniciamos nossa jornada, como temos atendido à vocação do Senhor, nos ajuda a cumprir, ó Deus, cabalmente a nossa vocação, aquilo que o Senhor tem entregue e dado a cada um de nós. Nos capacita, ó Deus, nos ajuda, nos fortalece. E enquanto o Senhor não voltar, também nos ajuda a nos manter em nossa posição, de modo perseverante, ó Deus, e concluindo aquilo que o Senhor quer que concluamos, iniciando também novamente o que o Senhor quer que iniciemos, como quando iniciamos um novo ano. Nos ajuda, ó Deus, assim como o Senhor esteve conosco e nos deu graça no ano que passou. Abençoa também este ano, ó Pai, nos dá força e coragem, graça, nos dá a concluir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos dá a iniciar, pela Tua graça. Nos abençoa, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.